Queridos, abram comigo a sua Bíblia. Eu quero trazer uma palavra. Hoje é dia de ceia e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10. A palavra do Senhor diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado em uma sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livres da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aleluia. Quero nesta noite falar sobre o peso do diabo será tirado da sua vida. A Bíblia diz que esta mulher, ela ia à igreja. E ela estava indo à igreja. Mas ela trazia um demônio sobre ela. E todos os dias ela estava lá, todos os cultos, mas sempre doente, sempre encurvada. Eu fico pensando como era a casa desta mulher, como era a vida dessa mulher, como é que ela vivia na sua casa. Porque quando ela ia à igreja, por certo, ela tinha um alívio, ela tinha os louvores, as danças, ela recebia uma palavra, mas ela entrava e saía com aquele demônio sobre ela. E nessa noite eu quero que a gente pense sobre isso. Quanto peso, quanta dor nós temos dentro das nossas casas. E a gente entra na igreja, e a gente ouve a palavra, e a gente adora a Deus, e a gente canta um louvor, e a gente volta, mas esse peso não sai. Esse peso não sai, essa opressão não sai. E alguns têm vivido com isso já há décadas, com essa mesma opressão, esse mesmo peso, esses mesmos demônios que parece que já dominaram a sua vida, já dominaram a sua casa, já dominaram a sua história. Existem áreas da nossa vida que parece que não muda. As coisas estão ali de forma recorrente, todo o tempo. Amanhece dia e anoitece dia, e as mesmas coisas. 18 anos, irmãos, vivendo embaixo de um jugo demoníaco. 18 anos sofrendo o peso de uma presença demoníaca sobre a vida dela. E nunca mudou. Nunca mudou. Ela nunca teve um alívio, mas até o dia em que ela se encontra com Jesus. E como é que Jesus encontrou então essa mulher? A primeira coisa que a gente consegue entender aqui é que ela nunca desistiu. Eu acho isso muito poderoso e de muito positivo na vida dela. Apesar dela viver
sofrendo, apesar dela estar oprimida por esses demônios que estava sobre ela, a ponto de manter o seu corpo encurvado, e ela não poder andar direito. Mesmo assim, ela não desistia. Ela sempre estava lá no templo. Ela sempre estava lá adorando. Ela sempre estava lá esperando uma oportunidade, não sei, um milagre talvez, ou que no mínimo a sua dor fosse amenizada. Sabe, irmãos, eu acho isso glorioso. Embora alguns possam dizer assim, mas a mulher ia para a igreja e não resolvia. Quantas coisas há na nossa casa que não se resolveu ainda na nossa história? Quantos de nós aqui sofremos há décadas com questões financeiras que não resolveu? Quantos de nós aqui sofremos com questões nos nossos casamentos que não resolveu? Quantos de nós aqui sofremos relações com os nossos filhos e que não resolveu? Quantos de nós sofremos aqui com algumas enfermidades que não resolveu? Quantos de nós aqui temos perturbações na mente, angústias que não resolveu, mas estamos aqui? Existem áreas de nossas vidas que nós estamos encurvados mesmo, nós estamos sem força, não temos alegria. Quando a gente olha para essa área da nossa vida, não tem, parece que não tem remédio, não tem solução. E aí, às vezes, nós nos deixamos levar por estas coisas, e alguns desistem da fé, desistem de Deus, desistem de acreditar, perdem a esperança, porque se cansam de andar encurvado, de carregar o peso desses demônios, dessa opressão demoníaca sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Mas ela não desistiu. Sabe, irmãos, quando a gente não desiste, é mais fácil de ser encontrado. Sabe aqueles amigos do paralítico que levaram o homem em uma cama até Jesus? Eles não podiam entrar porque tinha uma multidão. E eles não podiam entrar, então eles tentaram entrar de tudo que é jeito, não conseguiram. E aí chegou um momento que eles abriram o telhado e jogaram o homem lá embaixo, nos pés de Cristo. E aí Jesus encontra o homem. Mas Jesus encontrou porque os 4 não desistiram. E essa mulher foi encontrada porque ela não desistiu. O diabo vence, o mal vence quando você desiste. Por isso a Bíblia está dizendo, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Se a Bíblia fala resistir, é porque é um ataque tenebroso, é um ataque feroz, e é um ataque forte, que precisa da sua resistência. Em Efésios capítulo 6, a palavra diz que você deve se vestir de toda a armadura de Deus, e depois de ter feito tudo isso, de ter se vestido de toda a armadura, você deve ficar firme. Então significa que apesar de eu estar todo revestido em oração, em glória, a espada do Espírito, escudo da fé, tudo que eu preciso para vencer, ainda assim eu tenho que ficar firme. Não posso desistir. A Bíblia em todo o tempo ela manda a gente ser perseverante. Persevera. E às vezes nós temos visto nessa geração as pessoas desistindo muito fácil, desistindo das coisas, desistindo da fé, desistindo de ser, desistindo de fazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nas pessoas que desistem. Jesus diz assim, olha, se você põe a mão no arado, não olha para trás.
Eu fico pensando quantas centenas de vezes aquela mulher foi ao culto, quantas centenas de vezes ela foi assistir aquelas reuniões, quantas centenas de vezes ela ouviu os sacerdotes ministrarem a palavras, quantas revelações ela não viu naquele lugar, quantas profecias ela não viu naquele lugar, quantas pessoas contando milagres naquele lugar, mas ela nunca desistiu. E até chegou o dia em que Jesus a encontrou. Jesus olhou no meio daquelas centenas de mulheres que estavam lá e disse: vem cá, minha filha, hoje é o seu dia. O que está encurvado, o que está te oprimindo, não vai mais te oprimir. Jesus ele tem um faro, uma sensibilidade tão grande, que ele consegue encontrar os cativos nos cativeiros. Se nós fizéssemos uma retrospectivas das nossas histórias e começássemos a lembrar dos nossos cativeiros e aonde Jesus nos encontrou, cada um de nós aqui temos uma história diferente, sabe? Alguns poucos foram encontrados na igreja, alguns poucos aqui tiveram a felicidade de nascer em um lar cristão. Isso é glorioso, mas mesmo assim, em vários momentos da vida, mesmo dessas pessoas que nasceram em um lar cristão, precisaram em algum momento ser encontrados por Jesus. Jesus precisou ir lá e dizer: o que está fazendo aí? Vem comigo. Aonde Jesus te encontrou? Aonde você estava? Jesus ele tem uma habilidade de encontrar cativeiro. Ele disse: eu vim desfazer e libertar os cativos do diabo. O Espírito de Deus é sobre mim e Ele me ungiu para que eu possa libertar os cativos. Então, eu quero que você entenda que aonde há cativeiro, Jesus Cristo chega lá. Jesus chega. E aí nós podemos ver relatos de homens e mulheres que estavam nos lugares mais improváveis e Jesus chegou. Ouvi alguns anos atrás a história de um homem que era empresário, estava declinando, entrando em falência, e ele estava em um hotel, e ele comprou um revólver, e disse: eu vou terminar com a minha vida. E antes de fazer isso, ele disse que abriu a gavetinha lá do hotel, tinha uma Bíblia do Novo Testamento, lá dos Gideões, e ele começou a ler, e Jesus entrou no coração dele. O pastor Paul Bichu faleceu o ano passado, o pastor da maior igreja do mundo. Ele é da Coreia do Sul. Ele teve uma tuberculose, foi condenado pelos médicos que não ia mais viver, vivia em um quarto isolado. Ele conta no livro dele: Jesus entrou lá, me curou, me tirou daquele lugar e me salvou. E fez dele o maior pastor da maior igreja do mundo. Jesus é perito em encontrar cativeiro. Ele é perito em encontrar aqueles que estão abatidos. E aí Jesus vai lá e encontra essa mulher presa, amarrada, desprezada, levando sobre as suas costas um cão. Ele diz: eu encontrei. Eu quero mostrar a você agora aquela imagem que a gente mostrou lá no início. Aqui é a imagem do templo no tempo de Jesus. Aqui é como era dividido. Os homens ficavam nessa área aqui, está vendo aqui é o Santíssimo, o lugar santo, o Santíssimo onde tem aquele telhado menor, o lugar santo, o lugar do átrio onde era feito o sacrifício, e lá onde estão os homens era o átrio. E naquela parte lá atrás, onde estão as colunas, onde ficavam as mulheres e as crianças. Então, se fosse aqui, as mulheres estariam lá atrás, onde as irmãs da intercessão estão. Jesus encontrou essa mulher lá atrás. Ele encontrou ela. A mulher encurvada. Ela estava lá no meio daquelas mulheres, no meio das crianças. Ela não podia entrar, não podia ir para o lugar santo.
não podia estar no átrio, não podia estar no meio dos homens. Jesus encontrou ela e disse: vem cá. Jesus, ele encontra você. E quando ela se aproxima dele, o que ele faz, o que ele encontra ela com peso. Irmãos, eu quero que você entenda. A palavra glória significa peso também. A glória, ela também significa quem você é, a sua identidade. Por isso a Bíblia diz: Deus não divide a glória dele com ninguém, porque ele é a glória. A glória é quem você é você, é sua personalidade, é sua presença, é a minha glória. Quando você me vê, você está vendo a minha glória. Ela pode te impressionar, pode causar repulsa, pode te causar críticas, mas você olha para mim e vê a minha glória. Mas a Bíblia diz que Deus vem e ele pega a glória dele e lança sobre nós. Por isso que a gente canta: vem com o peso da sua glória. Glória a Deus, eu não canto. A glória vem sobre você. Então quando você anda, quando você tem Jesus, você está cheio dessa glória. Essa glória está sobre você. Por isso é importante que nós sejamos filhos de Abraão. E como é que eu posso me tornar filho de Abraão? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele disse: essa daí é filha de Abraão. Então ela não pode ter sobre ela uma outra glória que não seja a minha glória. E o que estava acontecendo é que sobre aquela mulher estava a glória de Satanás. Satanás estava triunfando sobre ela, e o peso da glória dele estava andando sobre ela, estava vivendo sobre ela, e ela não suportava aquele peso. O corpo, ele não suportava o peso daquela glória que era de Satanás sobre ela. Então ela andava encurvada, ela andava abatida, ela não podia olhar de frente, e ela andava assim, sabe, submissa, cativa, prisioneira. Isso é muito sério. É muito sério porque Satanás escraviza as pessoas. E ele coloca sobre as pessoas a glória dele, o peso dele sobre as pessoas. E as pessoas então vivem presas, levando consigo a glória do diabo. E elas estão caminhando para o inferno. E isso é muito sério, porque ele te faz encurvar. O inferno, a eternidade, não é algo simples, não é algo para se brincar, ou para não se levar a sério. Porque o inferno e o diabo é real. Não é um conto de fada, não é uma invenção humana. O diabo é real, o inferno é real. E Deus é o dono dos céus. Se você ler nos versículos mais na frente, ele vai dizer assim: eu sou o dono da casa. E o dono da casa, ele só deixa entrar quem ele quer. As pessoas estão mudando a palavra de Deus, mudando os princípios divinos, achando que isso vai mudar. Não vai. Você pode criar 1000 Bíblias e riscar o que você quiser dela, mas o que está escrito, está escrito. Porque a casa não é minha. Se Deus diz que os afeminados, que os adúlteros, que os homossexuais, que os feiticeiros não vão entrar no reino dos céus, não vai entrar. Você pode prender todos os pastores da terra, mas não vai entrar, porque o dono da casa não é o pastor. Eu não sou o dono do céu. O dono do céu não é o apóstolo.
O dono do céu é Deus, a casa é dele, e só vai entrar quem ele disse que entra, e acabou. O Salmo 115 fala da idolatria. Aí teve uma igreja que foi lá e tirou o Salmo 115. O pastor foi falar da feitiçaria, processaram o pastor. O pastor foi falar que homem é homem, mulher é mulher, ensinar isso às crianças. O Ministério Público chamou ele, para ele dizer por quê. Não adianta, você pode fazer o que for, mas o dono da casa é Deus. E você pode acusar os pastores, a igreja, do que você quiser. Ainda assim, você não entra no reino dos céus. Ou você crê na palavra e aceita a palavra, ou você não entra lá, porque a casa é de Deus. Então, essa mulher, ela estava ali, sobre o peso de Satanás. A glória era do diabo, que estava sobre ela. E Jesus chega e diz, Jesus chama ela e diz: você está livre, porque você é filha de Abraão. Gálatas capítulo 3 vai dizer que nós somos filhos de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então diga assim: eu sou filho de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Amém. Aleluia. Então eu não posso caminhar com peso dessa glória que não é de Deus, dessa glória que não é do Senhor, essa glória que está sobre mim, me trazendo dor, pesar, angústia, desespero, que está tirando de mim a alegria da vida, que está tirando de mim a esperança, que está tirando de mim a eternidade, que está tirando de mim a adoração, que está tirando de mim o amor a Deus. Então eu não posso andar com o peso dessa glória sobre mim. 18 anos a mulher andava com esse peso todos os dias, até Jesus confrontar e dizer: ó, por isso, irmãos, às vezes nós precisamos ser confrontados nas nossas dores, precisamos ser confrontados nas nossas maldições, precisamos ser confrontados naquilo que é um peso que tem nos afastado, nos entristecido e nos impedido de ser crentes de verdade, livres, alegres na presença de Deus. Precisamos às vezes ser confrontados sobre aquilo que tem pesado sobre nós e deixar o Espírito do Senhor entrar e fazer com que a glória de Deus entre na área da nossa vida, aonde o Senhor não está reinando, aonde a glória do Senhor não está sendo manifestada. Eu preciso deixar que Ele entre. Às vezes nós conseguimos isso só, e às vezes nós precisamos de ajuda. Às vezes nós precisamos que um irmão, por isso a Bíblia diz: confessais um ao outro. Às vezes a gente precisa de um pastor que impõe as mãos sobre nós. Precisamos de uma pessoa, de um irmão que nos dê a mão e ore conosco, para que a glória de Deus venha sobre nós. Confessar, às vezes precisamos confessar, dizer: olha, a minha vida é assim, a minha vida, eu estou caminhando dessa direção aqui, estou afundando, me tira disso. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, você está livre hoje. Ninguém nunca confrontaram aquela mulher. Nunca olharam nos olhos dela. Nunca ninguém chegou perto dela para realmente entender por que ela vivia encurvada. Por que ela vivia tão oprimida. Até que Jesus esteve lá e disse: acabou. Satanás, acabou o seu legado. Se você veio de cavalo, não é assim que ele diz? Fulano é meu cavalo. Então se ele é seu cavalo, agora você vai voltar a pé para casa. Não tem mais cavalo. Não tem mais cavalo. Eu não posso deixar, irmãos, que
ser cavalo do diabo. A Bíblia diz isso. Não dê lugar ao diabo. Ela não está falando isso para o incrédulo. A palavra estava escrevendo para os crentes, para a igreja. Não dê lugar ao diabo. Então, eu não posso mais ser cavalo. Não posso ser cavalo do diabo, aonde não tem a glória de Deus. Que o Senhor venha, mas venha com o peso da sua glória, porque quando a glória do Senhor vier, então tudo que não é Deus, tudo que não é glória de Deus, vai ser lançado fora. E aí olham para aquela mulher e dizem a ela: mas você veio no sábado. Sábado não é dia de ser curado. Sábado é dia de ser curado. Domingo é dia de ser curado. Segunda é dia de ser curado. Terça é dia de ser curado. Quarta é dia de ser curado. Quinta é dia de ser curado. Sexta é dia de ser curado. Sabe por quê? Porque você é filho de Abraão. Porque eu tenho um que morreu na cruz por mim. E ele derramou o sangue por mim. E ele diz que eu tenho direito. E ele diz que eu tenho direito. E se ele diz que eu tenho direito, então eu tenho direito. Eu tenho direito. Se ele diz que eu tenho direito à cura, então eu quero. Se ele diz que eu tenho direito à vida abundante, então eu quero. Se ele diz que eu tenho direito à paz, então eu quero. Se ele diz que eu tenho direito à alegria, então eu quero. Se ele diz que eu tenho direito à salvação, então eu quero. Se ele diz que a minha família tem direito à salvação, então eu quero. Eu não quero menos do que aquilo que ele diz que eu tenho. E se ele diz que eu tenho, eu tenho. E acabou. Mas alguns de nós está preso, amarrado há 10, 20, 30 anos. Irmãos, quando a gente vai fazer quebra de maldição, a gente encontra amarras. Lá, às vezes alguns estão amarrados, já nasce amarrado, sabe? Já nasce embaixo de maldição. E maldições que vêm da infância, da adolescência, e vai se arrastando. Quando a gente consegue entrar na vida dessa pessoa, e entra com Jesus, foi o que Jesus fez. Jesus entrou na vida dessa mulher, amarrada, oprimida, 18 anos. E ele disse: agora você está livre. O que ela fez 18 anos atrás, que o diabo veio e montou sobre ela, não importa. Jesus chegou e disse: acabou. Hoje eu quero declarar que o peso que está sobre você, e todo domínio do inferno está cancelado. E que Jesus vai tirar todo o peso da sua vida. Todo o peso. Aquilo que te amarra, que te prende. Aquilo que é tão recorrente. Tem coisas que a gente não consegue sair. A gente não consegue se libertar. Vai, cai de novo, cai de novo, cai de novo. E Jesus está dizendo: eu vim tirar você disso. Eu vim tirar você disso. Eu vim arrancar você disso. Eu vou derramar sobre você a minha glória. Quando Jesus disse: essa mulher, ela tem direitos. Porque ela tem a glória sobre ela. Direito conquistado lá por Abraão. A bênção de Abraão está sobre ela. Então ninguém questionou mais. E aí a Bíblia diz que todos se alegraram. Eu quero dizer a você que você tem direito. Coloca a mão no teu coração. Diga: eu tenho direito. Conquistado na cruz do Calvário. Aleluia. Fica de pé.